Gente, boa noite! Bora para mais uma aula semanal. Vamos conversar já já. Deixa eu só esperar o Instagram avisar para você que a gente já está ao vivo por aqui. E hoje a gente vai falar sobre conceituação cognitiva. Quer saber como funciona esse processo? Como iniciar? Para quê? Quando? Como? A gente já começa, tá certo? Eu já quero começar pelo começo traduzindo. O que significa? Joga aí no Google se você quiser depois, viu? O que significa a palavra conceituação ou conceitualização? Nada mais é que compreensão, ou seja, compreender. E aí dentro desse aspecto, né, desse contexto que é o nosso trabalho com a psicologia, quando a gente fala de conceituar o paciente, a gente está falando de compreender o paciente. E compreender vai envolver muitos aspectos, como o que, por exemplo? Entender quais são os pontos fortes e fracos, inclusive naquele livro que está ali atrás, ó, é o livro novo, terceira edição aí da TCC, inclusive super recomendo para quem não tem nenhum livro, quer começar a entender mais da TCC, é aquele ali que está na estantezinha do lado do meu fofo e saudoso ali Aaron Beck. Ali naquele livro, inclusive, a Judith traz muito essa questão da gente avaliar os pontos fortes, os pontos fracos do nosso paciente. Oi, Regina, sei que estava esperando. Bem-vinda. Então, essa conceituação nos ajuda a entender os pontos fortes, fracos do paciente, quais são as suas motivações, né? Ela traz muito a palavra aspirações da vida, qual é o transtorno. Pri, mas se meu paciente não tem transtorno, tudo bem. Pode ser que ele tenha, pode ser que ele não feche os critérios, né? E tudo bem. Tá? Então a gente precisa começar por esse começo, porque daí eu compreendendo o meu paciente, que é essa palavrinha aí, conceituação, é compreender o meu paciente, me ajuda a planejar a terapia. Porque se eu entendo como ele funciona, eu consigo, na hora de escolher uma técnica, um recurso, uma ferramenta, de uma forma muito mais assertiva, tá? Aí vamos andar um pouquinho mais. Pri, por que eu devo, ou por que eu tenho, ou por que é recomendado eu conceituar o meu paciente? Anota aí que eu vou te dizer. A gente tem vários objetivos. Quando a gente vai conceituar, ou melhor, o porquê de eu conceituar o meu paciente, ele me ajuda a planejar a terapia. Por quê? Se eu sei qual é a demanda, a queixa do meu paciente, por exemplo, ele chegou com uma demanda, sintomas depressivo. Opa, as técnicas, o recurso, tudo aquilo que eu vou trabalhar na intervenção vai ser com foco nisso. E aí, eu vou entender como ele pensa sobre as coisas. Por exemplo, num quadro depressivo, a tríade cognitiva, ou seja, aquela visão de nós, do outro e do mundo, ela é muito voltada para o passado, também no presente, mas é uma visão muito negativa. Então, ela se vê de uma forma muito negativa, as pessoas e o futuro, diferente num quadro de ansiedade. A tríade cognitiva num quadro de ansiedade de uma pessoa ansiosa, ela se vê como vulnerável, o futuro como incerto e as pessoas, o mundo como perigoso. Então, entendendo essa relação, só falei aqui de duas situações, né, gente? A gente consegue compreender e aí sim planejar uma terapia eficiente. Com que, Pri? De que forma? Com técnicas, com recursos, com ferramentas, com tudo isso para ajudar o nosso paciente. Voltando aqui, gente, onde que eu conceituo o meu paciente? Pri, até eu já entendi o que é a conceituação, já entendi o porquê, mas onde que eu faço isso, né? E aí eu vou te dar aí duas ideias que a gente geralmente faz. Na própria sessão com o paciente e também depois da sessão. Depois da terapia que acaba, não. A gente fechou ali, dei alta para o paciente, beleza. Mas, enquanto eu estou com o meu paciente, durante as sessões, ou seja, durante os encontros e também depois que ele vai embora, entre uma sessão e a próxima, então é esse momento em que a gente vai estar conceituando, ou seja, compreendendo. Então, de novo, não é só no primeiro contato, não é só lá na anamnese, né? A gente vai fazendo isso sempre. E aí eu vou falar da ferramenta bem rapidinho, vou mostrar para vocês aqui um exemplo
Nesse livrinho aqui da segunda edição, a gente tem um modelinho. Deixa eu ver se eu vou achar aqui agora, né? Não separei, acho que é 200 e pouquinho. Queria mostrar para vocês o modelinho desse diagrama de conceituação. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu só separar aqui que eu marquei um monte de coisa. Ó, gente, o modelinho, para quem não conhece, opa, é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, fica meio espelhado para vocês aqui no Instagram, né? É esse modelinho aqui que a gente utiliza. Essa é a ferramenta chamada, para quem não conhece, diagrama de conceituação cognitiva. É exatamente onde a gente vai organizar essas informações que a gente vai colhendo do paciente. Então, onde que eu conceituo meu paciente? Quando a gente fala de onde, estou dizendo de lugar, onde que eu faço isso? É na sessão com ele e também entre uma sessão e outra, né? Depois que eu atendo o meu paciente. A ferramenta, então, que eu uso para isso é o diagrama de conceitualização.